Olá, meus queridos Master, tudo certo com vocês? Bora para mais uma aulinha de filosofia? Tema de hoje, o pensamento ético filosófico. Bem, falar de ética, falar de moral, passa num primeiro momento em separar, entender a diferença de um para o outro. Mas é entender uma das buscas mais primitivas da história da filosofia. Desde os primeiros filósofos, para ser mais justo aí, desde Sócrates, que surge esse ramo dentro da filosofia, que é o de tentar estabelecer os rumos éticos e morais da nossa sociedade. O que é certo, o que é errado, qual é o melhor caminho para seguirmos, o que é justo, o que é injusto, ou seja, estabelecer aí um conjunto de valores para a vida humana. E aí nós nos deparamos então com a palavra ética e moral, muitas vezes trabalhada no nosso cotidiano de uma maneira igual, né? Então, eu tenho a minha moral, eu tenho o meu conjunto de valores, eu acho antiético, né? Então, vamos primeiro diferenciar esses dois para depois a gente partir para os nossos autores, o entendimento mais amplo disso. Primeira coisa, ambas são um conjunto de valores, certo? Agora, a moral é um conjunto de valores baseada muito em juízo de valor, voltada para a regulação, para a constituição aí das minhas crenças na minha vida particular. Então a moral é o que eu faço com a minha vida. Eu acho isso errado, eu acho isso certo. Então, dentro da minha vida, dentro da minha família, dentro de um grupo que comunga com os mesmos valores. Então essa é a moral. A moral ela é muito resultado da prática, né, do correr da história para determinado povo. Então, ao longo da história, aquela moral foi se construindo naquele povo, mais conservador ou mais progressista, mais voltado para essa ou para aquela área, né? A moral ela tem esse cunho mais histórico, orgânico, natural e voltada para aplicação nas nossas vidas particulares. A ética ela já é um desdobramento disso. A ética passa por um exercício de racionalização sobre o que é moral. Então vamos pensar sobre o que é moral? Então aqui eu estou fazendo ética, mas ética entra principalmente quando a gente entende que ela é a busca pelo estabelecimento de valores coletivos. Ela busca regular a vida coletiva da sociedade, certo? Então nesse sentido, quando a gente vai debater política, nós devemos debater ética e não moral. Agora, quando eu vou debater caminhos individuais, o que eu faço das minhas escolhas, aí eu já estou falando de moral. É óbvio que, em certo ponto, não dá para dissociar uma da outra, né? Se eu tenho um pensamento ético, isso também passa pela minha moral individual, né? Então, elas comungam aí, mas é bom dar essa primeira separação. Vamos simplificar? Moral, a aplicação nos seus valores particulares. A ética, a aplicação nos valores coletivos da sociedade como um todo. Ao longo da história, a gente pode perceber que duas foram as principais correntes de debate ético. Os universalistas versus os relativistas. O universalista é a sua mãe, o universalista é o seu pai, que disseram para você ao longo de toda a sua vida: não interessa que ninguém vai fazer. É o certo, tem que fazer. Não interessa que todo mundo vai fazer. É errado, você não deve fazer. Você não é todo mundo. Estes são universalistas. Aqueles que acreditam que a verdade existe, a verdade é uma só, e a gente tem que seguir esse modelo, esse padrão. Aqui entra muito, obviamente, dentro da moral religiosa, né, que coloca ali um padrão, um modelo de comportamento, né, independente da religião, e nós devemos seguir esse padrão. Quanto mais distantes desse modelo, mais longe aí, né, do centro da religião, no caso, nós estamos. Estes são os universalistas. Eu dei o exemplo da religião, mas tem vários autores filosóficos aqui que nós vamos citar que são universalistas. O melhor exemplo que eu posso dar aqui, o maior exemplo, é o Kant. Lembra do imperativo categórico que nós estudamos lá em Iluminismo? Então, o imperativo categórico era aquele exercício. Toda vez que vocês tiverem dúvida entre o que fazer, faço isso, faço aquilo, pense: se todo o universo, o planeta, fizesse aquilo que eu quero fazer neste exato momento,
Haveria ordem ou haveria desordem? Ah, é desordem? Então tá errado. Ah, é ordem? Então posso fazer. Certo? Então isso é baseado no universalismo. Agora, os relativistas, como o nome já diz, são aqueles que entendem que a moral, que a ética, elas estão conectadas a um contexto histórico. Depende. Não existe nada que está lá naquele patamar e não se transforma. Aquilo é constante, é eterno. Tudo vai depender do contexto, da época, da cultura, do estado emocional, dos agentes envolvidos com aquela tomada de decisão, com aqueles eventos ali que estão acontecendo, sobre os quais eu preciso ter um entendimento moral e ético. Então, esses são relativistas. Vamos dar alguns exemplos históricos aqui para vocês entenderem? O primeiro que eu colocaria é o Aristóteles. Aristóteles trabalhou com a ideia de equilíbrio. Interessante que vocês vão decidir aí, será que Aristóteles era um universalista ou um relativista? Mas basicamente o Aristóteles trouxe a noção, muito grega, diga-se de passagem, de que a vida não é regulada pela noção como nós cristãos, ele é anterior ao cristianismo, né? Nós regulamos aí os nossos valores éticos e morais pela noção de pecado, de certo e errado. Os gregos não usavam certo e errado, Aristóteles usava o equilíbrio. Nada é errado a priori e nada é certo a priori. Tudo vai depender do equilíbrio. Então, brinquei que vocês queriam decidir, mas está na cara que ele é um relativista. A partir do momento que ele diz que vai depender. Beber é errado? Depende. Como que você faz uso da bebida? Socialmente, no contexto de festa, se diverte, potencializa aquele momento, e, enfim, sem prejudicar a sua saúde, sem fazer coisas que você se arrepende demais no outro dia, tá tudo certo. Não tem por que tratar isso como errado. Agora, você tem uma questão com o álcool, isso prejudica a sua saúde, o seu desenvolvimento profissional, estudantil, etc. Bem, cabe a você então tomar a decisão aí melhor, né, para essa situação. Enfim, então a noção de equilíbrio, Aristóteles. Isso aqui servia tanto para a moral quanto para a ética, porque a visão dele era de que equilíbrio nas minhas escolhas particulares e equilíbrio nas minhas escolhas, nas minhas relações com a sociedade. Então eu tenho que ter equilíbrio entendendo que eu sou um cidadão inserido num contexto coletivo. O que eu faço reverbera na vida coletiva. Então eu tenho que ter equilíbrio também. Não pensar apenas nos meus interesses. Saber que em certos momentos eu preciso, inclusive, sacrificar os meus interesses particulares para beneficiar a coletividade como um todo, né? Muito que bem. Daqui saltamos para Maquiavel. Lá na Idade Moderna. E basicamente ele trouxe uma moral. E aí? A câmera caiu também? Não, não só a câmera, o monitor também desligou. Tudo. Que cara, o que tá acontecendo, velho? Eu acho que é todo ar-condicionado, tudo torado. Não, velho. Nossa, que desligou a extensão. Por que, gente? Eu não pisei em nada, hein? E eu nem gostei em nada também. Será que eu... Não esbarrei em nada, não. Tava sendo falado comigo. Acho que a câmera continuou gravando, né? Ela é na bateria. Então. Aqui tá Quer pausar ela? Aqui tá mostrando que tá gravando, mas deixa eu só confirmar aqui. Falhas técnicas. Corta. Não Vai só ter, tem né? como cortar, Então deixa eu confirmar, né? Porque vai que ela ficou preta. Ah, não, e dá pra cortar de qualquer jeito, né? Não, você chega lá e edita. Deixa eu ver. Eu consigo abrir antes de terminar? Não consigo. Troca. Vamos Será que arriscar? arrisca o senhor terminar a aula? Vamos terminar. sem Porque ela não é pausar? bateria. A bateria, bateria. ela não tá ligada direto. Ou tá ligada direto. É porque tá passando a imagem dela pro computador através disso aqui. Ó. Aí se ela para de coisar, aqui para também. O computador parou? Não, desligou foi o Desligou. monitor.
Ah, então continua a gravação. Continua. Aí tá rolando o tempo? Tá rolando. Ah, não, então bora. Então, peraí, vamos? É. Quer que eu dou uma... Não, qualquer momento aí. Falhas técnicas, senhoras e senhores. Maquiavel, moral relativista em política. Vamos entender isso aqui? Maquiavel tem uma coisa que eu admiro no Maquiavel, porque a preocupação dele não era entregar para a gente uma visão sobre como a política deveria ser, mas como a política é de fato. Talvez um dos pensadores mais honestos, né, de todos os tempos, nos entregou uma visão dura. Não é fácil ler O Príncipe e entender que aquilo acontece até os dias de hoje. Mas, como o nome já diz aqui, ele nos entrega uma visão de que a moral em política é absolutamente relativista. Quem quer ser um grande líder tem que estar preparado para descer ao inferno. Ou seja, eu tenho que fazer conchavo, eu tenho que entender que a realidade ela é inconstante, os interesses mudam, se deslocam, e eu tenho que sempre ter um termômetro voltado para a realidade. Onde que está a mente das pessoas, onde que o jogo está acontecendo agora, né? E me deslocar nessa direção para que eu seja um bom governante. Então, segundo o autor, também um relativista. Agora nós vamos lá para o número 3, o Kant. Eu disse para vocês aquela hora, mas vamos pontuar aqui. Imperativo categórico. É aquele exercício de universalização. Pense, se todos fizessem o que eu quero fazer, haveria ordem ou desordem. Aqui nós já temos um universalista. 4. Uma corrente bem interessante lá do século XIX, chamada utilitarismo. Utilitarismo. Utilitaristas eram também relativistas. Vamos pensar aqui. Utilitarista. Algo utilitário é algo que tem um valor útil, usual, cotidiano. É algo que é objetivo, né? Eu consigo entender o valor direto daquilo. É um valor objetivo, não é um valor subjetivo. Então, o que os utilitaristas tentaram ali no século XIX foi criar mecanismos concretos para a gente validar a moral e a ética. Isso é certo. Agora, por que isso é certo? Nós não queremos valores morais históricos. Ah, porque a religião, porque Deus. Não, eles tinham um pensamento racional. Nós queremos validar um caminho concreto entre o certo e o errado, baseado em questões que eu posso observar, que são tangíveis, que são palpáveis. Então, eles chegaram na noção do bem maior ou da maior felicidade. Pense o seguinte: o certo é aquilo que gera um maior bem, uma maior quantidade para o maior número de pessoas. Enquanto que o errado, né, aquilo que é ruim, é aquilo que gera menos felicidade para o maior número de pessoas. Toda vez que você tiver aí entre duas questões, pense, né, se eu fizer isso, quais são as consequências? Se eu fizer aquilo, quais são as consequências? Né, como eu sempre... Vamos a exemplos aqui para a gente dar uma colorida, né, aqui nessas teorias. Então pensa o seguinte: você tem prova amanhã. E aí saiu hoje a série favorita sua, saiu a última temporada e você estava muito ansioso. Você tem prova amanhã. Vamos lá. Bem, se eu assisto a série, vai me dar prazer? Vai, com certeza. Vai ser muito bom. Estudar para a prova ninguém merece, né? Falar que é prazeroso, você pode ter o prazer quando você entende a importância disso no geral. Mas assim, imediatamente a série é muito mais prazerosa. Ok. Aí eu vou assistir a série. Vou dormir muito tarde. Vou estudar, vou acordar mais cedo amanhã, estudar pouco tempo e ainda chegar zoado porque eu dormi pouco para fazer a prova. As chances de eu ir mal são grandes. E ainda é matemática, eu tô mal em matemática.
Cara, se eu não passar em matemática, eu vou ter que nas férias fazer umas aulas aí para depois fazer recuperação. E se eu bombo de ano? Porque eu já não tô bem em física também. Aí vai somando, você tá medindo, né, para tomar a sua decisão. Coisa que a gente, né, pensa em tudo isso para tomar uma decisão de ver sério e estudar para a prova. Mas assim, nesse exercício utilitário seria isso. Ah, não, não vale a pena. Agora, pensa por outro lado. Bem, se eu agora faço uma coisa que eu não tô com vontade, né, que é estudar para a prova, então eu vou deixar de ver a série e estudar para a prova. Aí eu deito até as 10 da noite, amanhã eu acordo, vou na aula, faço a prova, não fico de recuperação, à tarde tá aí, eu assisto a série que eu quero, a série vai continuar lá, hoje foi o dia de estreia, não sei o quê. Então você negociou e percebeu que a maior quantidade de felicidade está na escolha por estudar para a prova. Beleza. Quem dera a realidade fosse tão complexa quanto a vida de um estudante, né? Não que é fácil, mas tem situações mais complexas. Vamos a outros exemplos. Abraham Lincoln libertou os escravos nos Estados Unidos. Libertou, claro que foi um processo de luta, mas legalmente foi na presidência dele. E ele teve um papel ativo comprando o voto de alguns congressistas que não queriam o fim da escravidão. Mas ele prometeu aí troca de cargos, dinheiro. Ele usou de dinheiro, ele usou de corrupção. Era dinheiro que seria utilizado para uma área social e foi utilizado para outra ali do Estado. Mas graças a isso, milhares, milhões de pessoas ficaram livres da barbárie da escravidão. E aí, olha que complicado. Se você fosse kantiano nessa situação, você já pensaria o seguinte: olha, se todo mundo que fosse fazer algo que ela acha que é correto, né, e precisasse passar por algo que é errado, e ela justificasse que os fins justificam os meios, né, Maquiavel? Os fins justificam os meios. Isso seria certo ou errado? Errado. Se, enfim, eu justificar aí coisas erradas pelo objetivo que eu quero ter, isso seria péssimo para a sociedade. Então eu não posso fazer isso. Olha que loucura. Se você fosse o Kant, talvez você não teria feito isso, não teria libertado os escravos nos Estados Unidos. Agora, se você é um utilitarista, você pensa o seguinte: bem, o que vai gerar um maior número de felicidade para o maior número de pessoas? É corrupção? É corrupção. Mas nesse contexto, ou milhares de pessoas continuam escravas, ou eu pego aqui esse dinheiro tal e utilizo, mesmo que de forma inconstitucional, né? Com certeza eles apontariam que bora libertar esses escravos aí. Então a situação ela é muito complexa, né? A realidade ela tem nuances aí que nos levam a até olhar para a realidade que nós vivemos hoje em dia e entender que não à toa o discurso relativista ele está em alta. Talvez aí por conta de pós-modernidade, porque a gente vem percebendo, Freud já começou a falar isso para a gente no final do século XIX, a realidade é complexa, tem desejos, tem inconsciente, a gente é inconstante, a história muda, as comunidades mudam, um povo encontra com o outro, muda tudo. Então como que eu vou estabelecer valores universais? Como que eu vou chegar hoje, né, num patamar e falar, ó, pronto, é isso aqui. É perfeito, só vamos seguir essa cartilha que não tem erro. Talvez você é religioso, você tá falando, não, mas eu tenho isso em Cristo, né? Eu tenho a religião, coloca ali. Mas você vai concordar comigo que o cristianismo praticado pelos seus avós já é diferente do cristianismo que você pratica hoje. Então talvez vamos pegar aqui, você é evangélico e tem tatuagem. Como que era vista uma tatuagem para os nossos avós, isso há 50, 60 anos, né? Então, tatuagem e cristianismo podem andar juntos? Então, peraí, já tem uma visão diferente. Então, vejam que mesmo, né, dentro aí de uma visão religiosa, que tem um valor universal, como eu disse, religiões são universalistas, né, tem um padrão pronto ali, mesmo elas entendem que as coisas mudam com o tempo. Então, para pegar o catolicismo, nós temos padres que cantam, padres que aparecem na mídia, que vão na academia, que têm redes sociais, que postam sobre isso, né? Então, assim, é uma transformação. Nada é completamente estático.
Último aqui, não pode faltar, né, gente? Nietzsche falando sobre ética e moral. E o Nietzsche trouxe pra gente a noção de super-homem. Não sei se vocês se lembram, mas o super-homem passa pela noção de autonomia moral e intelectual. É um ser que já tem a sua própria capacidade de determinar os rumos éticos sobre a sua existência. Aqui, de certa maneira, ele está dizendo, nem universalista, claro que ele é relativista, né? Óbvio. Mas o relativismo é até um relativismo individual. É um relativismo siga o seu próprio roteiro, né? O próprio caminho do seu desejo, da sua vontade. Né? Ele já coloca aqui a base em outra, não é nem razão aqui, né? Mas sim emoção e individualismo. No geral, então, gente, saibam que a gente já terminou a linha do tempo e agora a gente está vendo alguns temas que diluídos já estiveram em todas as nossas aulas. Saibam, então, que ética e moral fazem parte do pensamento filosófico há milênios, que nós temos esses dois modelos universalistas e relativistas e que talvez você pode se deparar aí nos vestibulares da vida com algum desses autores e a sua visão sobre ética e moral. Equilíbrio, aqui um relativismo político do Maquiavel, o maior universalista de todos os tempos, Kant, utilitarismo, relativismo do século XIX, ligado ao maior grau de felicidade ou prazer, e o Nietzsche com essa visão individual sobre a nossa ética e moral, calcada na autonomia individual perante a sociedade, ou o que ele chamou de moral de rebanho, do qual eu deveria me libertar. Meus queridos, é isso por hoje. Um abraço a todos e até a próxima aula de filosofia.